Com um especialista agora para entender o que isso pode e como isso pode impactar o Brasil, o tamanho desse impacto. Vamos conversar com o economista e consultor de agronegócio, o Victor Nogueira. Victor, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Qual que pode ser o impacto se isso realmente acontecer dessa forma lá em setembro? E acho que o paralelo que a Marília nos trouxe é bastante importante sobre a quantidade de questões que devem ser negociados ou renegociados pelo Brasil com outros países no caso dos Estados Unidos, nos próximos dias, e no caso aí da União Europeia, nos próximos meses. Bom dia, Natália. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de contribuir com essa discussão. E já começando a responder a sua pergunta, o impacto que a gente pode esperar, assim, se esse veto continuar, é bastante relevante. A União Europeia pode não ser o principal mercado para esses produtos, né, para carne bovina, carne de frango, pescados, carne de equinos e mel, mas é um dos mais relevantes para a gente. É um mercado bastante estratégico, né? Por quê? No ano passado, né, em 2025, o total de que a gente exportou para lá foi de 368,1 mil toneladas desses produtos, né, o que significa uma movimentação de quase 2 bilhões de dólares, né, o que dá aproximadamente 9,3 bilhões de reais. Então, se a gente perder o acesso a esse produto, a esse mercado, né, as perdas poderiam ser nesse patamar, mesmo que a gente consiga redirecionar essas exportações para outros mercados, né, inclusive para o mercado interno. A gente sabe que a União Europeia é um dos principais destinos para os produtos com maior valor agregado, né, desse setor. Então, isso não necessariamente significa que a gente conseguiria encontrar outros destinos, né, para esses produtos. Então, a gente inevitavelmente ele teria que lidar com uma perda nesse patamar de bilhões de dólares. Ô, Victor, acho que também é importante da gente pensar sobre o cenário do Brasil justamente não conseguir fazer toda essa renegociação com os Estados Unidos das diversas tarifas que podem chegar juntando, né, os 25% ali por causa de uma investigação da seção 301 dos Estados Unidos em relação ao Brasil, a desmatamento ilegal, a combate à corrupção, ao PIX, à pirataria, e também se juntar com os 12,5% daquela outra investigação da seção 301, uma investigação um pouco mais recente, de março desse ano, a outra é do ano passado, sobre o trabalho forçado, que coloca não só o Brasil, mas outros 59% nessa lista de países que não conseguem combater o trabalho forçado. Juntando as duas, então a gente chega a quase os 40% do ano passado mesmo, do tarifaço que o Brasil já tinha conseguido renegociar. Se não conseguir renegociar, o quanto o Brasil se prejudica com mais esse tarifaço, que pode se unir, né, virar 37,5%, com essa questão toda da União Europeia, o Vitor? O impacto tende a ser realmente muito pesado, porque além da União Europeia, que eu descrevi como os destinos mais estratégicos que a gente tem, os Estados Unidos também é um mercado extremamente relevante, né? A principal economia do mundo e um dos principais parceiros comerciais do Brasil, apesar de que a China continua sendo o principal parceiro comercial de produtos agrícolas, né? Inclusive, nessa discussão, eu acho que é importante a gente ressaltar uma notícia, pelo menos positiva, que tende a balancear um pouco isso. Na semana passada, a China ela reconheceu o Brasil como livre de febre aftosa, né? Então, isso facilita a expansão dos nossos, a aceitação, né, dos produtos, dos derivados de carne bovina por lá. Era uma negociação que estava há mais de 20 anos, né? Então, é uma notícia que foi muito bem recebida. E aí, a gente já manda para lá mais de 1,5 milhão de toneladas e o potencial de crescimento é de 150 milhões de dólares, né, pelo menos nos próximos meses até 2027, né? Isso ainda não é o suficiente para compensar aquele 1 bilhão, né, que eu falei que poderia impactar só da União Europeia, mas também dos Estados Unidos, né? Então, realmente é uma preocupação muito grande para o governo brasileiro. O MRE, né, na nota, como a Marília comentou, afirmou que já está
intensificando as conversas, né, com esses destinos para tentar rever essas restrições, a imposição de tarifas pelos Estados Unidos e também o veto da União Europeia. Ô, Vitor, em relação aos Estados Unidos, o Brasil conseguiu ser bastante bem sucedido nas renegociações ali do tarifaço antigo. É claro que a expectativa agora é para o que vai acontecer para essas duas novas tarifas. Mas em relação à União Europeia, esse Brasil, esse terceiro governo do presidente Lula, tem tido um bom relacionamento? E na sua avaliação, o Brasil pode conseguir melhorar essa situação até setembro? Eu acho que existe sim uma boa possibilidade, porque com a União Europeia o governo brasileiro tem tido uma relação mais amigável, digamos assim, do que com o governo Trump. Apesar da gente ter conseguido essas vitórias, né, como você falou, da reversão da decisão das tarifas, a gente sabe que não quer dizer que a relação agora está completamente perfeita e tudo vai dar certo, como saiu o resultado dessa investigação da seção 301. Em relação à União Europeia, eu acho que existe uma abertura, uma possibilidade, uma facilidade maior da gente conseguir isso. O Brasil, de fato, tem um sistema de fiscalização, né, de vigilância sanitária, de controle, que é bastante rigoroso, é reconhecido internacionalmente, por isso que a gente consegue acessar mais de 170 mercados, né, para proteína animal. Então, é uma coisa que é bastante reconhecida, valorizada e respeitada em outros países. Então, se a gente conseguir comprovar que o controle desses antimicrobianos está sendo de fato realizada, a gente consegue reverter. Só que é muito difícil também, na prática, fazer o controle tão minucioso quanto a União Europeia está desejando, né? Por causa que os microbianos podem ser utilizados tanto para a questão do controle, né, das infecções, mas também para o crescimento de animais. E até você comprovar que está usando na medida certa para a primeira causa e não para a segunda causa, né, e também que não está sendo utilizado um abuso dessas substâncias que poderia contribuir para a resistência bacteriana, né, que é uma das principais preocupações manifestadas pela União Europeia. Você realmente conseguir comprovar isso numa medida satisfatória é difícil, mas não impossível. Tanto que os nossos colegas, os nossos países também integrantes do Mercosul continuaram na lista que pode exportar para lá, ou seja, eles comprovaram que conseguem fazer esse controle. Então, se o Paraguai, o Uruguai e a Argentina conseguiram, eu acredito que o Brasil, graças a todo o trabalho que é realizado pelo Ministério da Agricultura, eu acho que é possível, sim, a gente conseguir evitar em setembro que esse veto seja imposto. E o setor, Vitor, o agro, tá confiante também? Imagino que você converse com bastante gente da área para fazer todas as suas pesquisas, os seus levantamentos. Como tem sido? E mais uma vez é isso, já é um setor que sofreu com o tarifaço ano passado, né, pelo tempo que ficou valendo, e agora está nessa expectativa dos novos tarifaços e também desse ponto da União Europeia que fala diretamente com o agro, né? Sim. O setor como um todo, eu diria que está bastante temeroso, né, em relação a isso, porque a gente sabe que parte da motivação dessa decisão pode ter um teor político, né, como o próprio presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, mencionou, que pode ser a principal motivação por trás disso pode ser uma questão do protecionismo, né, da União Europeia, como aconteceu ao longo de toda a discussão para a assinatura do acordo da União Europeia com o Mercosul. Apesar da União Europeia falar que o acordo é uma questão separada dessa questão, né, que é requisitos sanitários, e que por isso que os outros países do Mercosul continuam livres para exportar, a gente sabe que o principal exportador, produtor e exportador de proteína animal do bloco é o Brasil, né? Então, se fosse causar algum tipo de restrição a algum desses países, o Brasil provavelmente seria o alvo, né? Isso aí supondo que, de fato, a principal motivação foi política. Por causa disso, a gente sabe que não é tão fácil superar
mesmo você comprovando tecnicamente que, olha, a gente tem o controle, olha aqui o nosso sistema, olha as ferramentas que a gente utiliza, olha toda essa nossa estrutura, todas essas garantias, né, que o Brasil pode oferecer, talvez não sejam aceitas, né, nesse período. Então é por isso que o setor está temeroso, né, porque se une, como vocês pontuaram, a questão dos Estados Unidos também, né? Então, como tem todas essas questões acontecendo, a gente está com uma preocupação e na expectativa. Por isso que representantes do setor, a Bipesca, a BPA, né, e outras estão em conversa também. Não só o MRE está em conversa com o bloco, mas também os representantes para tentar fortalecer esse pleito e garantir que a gente evite de ter essas perdas. Perfeito. Victor Nogueira, economista e especialista em agronegócio. Muito obrigada, Victor. Foi ótimo. Natália, eu também agradeço pela participação e estou à disposição. Pode me chamar para as próximas vezes. Certamente a gente vai voltar a conversar. Valeu, boa semana. E a gente fica com o nosso primeiro intervalo.